A Varig foi fundada em 27 de abril de 1927, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pelo imigrante alemão Otto Meyer. Sua primeira aeronave foi um hidroavião Dornier 2J, apelidado de Atlântico, com capacidade de 9 passageiros, considerado um dos mais modernos de sua época, que fez seu voo de estreia de Porto Alegre a Rio Grande. Operou também o Dornier Comedy, atendendo as regiões sul e sudeste do Brasil. Em 1932, adquiriu seu primeiro avião com trem de pouso, um Junkers A-50 Junior, e depois o Junkers F-13, iniciando seus serviços na capital gaúcha, no terreno que daria origem ao Aeroporto Internacional de Porto Alegre. Em agosto de 1942, a Varig fez seu primeiro voo internacional, ligando Porto Alegre a Montevidéu, utilizando um de Havilland DH Dragon Rapid. Com o final da Segunda Guerra Mundial, aviões eram encontrados a preços baixíssimos no mercado, quando adquiriu equipamentos importantes como o Douglas DC-3 e o Curtiss C-46, os primeiros. Estes aviões permitiram à Varig uma rápida expansão, chegando a operar rotas para os remotos aeroportos da região Nordeste. Em 1955, chegaram os primeiros Lockheed Constellation e com eles a Varig inaugurou a sua rota mais longa até então, que ligava Porto Alegre a Nova York, com escalas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém e Santo Domingo. Essas aeronaves operaram até a década de 1960, quando foram substituídos pelos Boeing 707. Em 1959, os primeiros jatos comerciais da história da aviação, Sud Aviation Caravelle, entraram em operação pela Varig e foram emprestados nas rotas para Nova York. Em 1960, foram substituídos pelos Boeing 707, um dos modelos que mais contribuiu para o crescimento da empresa, com 20 aeronaves na frota. No entanto, seus índices de segurança eram ruins, já que 7 aeronaves sofreram acidentes com perca total, cerca de 35% da frota. O modelo operou até o fim da década de 1980, quando foi substituído pelos Douglas DC-10. Em 1961, a Varig comprou a Real Aerovias, que era a maior companhia brasileira no mercado doméstico. Com a incorporação, a frota da Varig praticamente dobrou, e com ela vieram novos tipos como os Convair 340 e 440, novos Lockheed Constellations e Douglas DC-6, que foram empregados nas rotas domésticas de longo curso e internacionais. A aquisição também trouxe o Convair 990, então os jatos mais rápidos do mundo, empregados nas rotas para Lima, Caracas, Cidade do México, Los Angeles e Miami. A partir de 1961, a Varig adotou como símbolo a Rosa dos Ventos, destacada na cauda de todos os seus aviões. Em 1965, a Panam do Brasil foi dissolvida pelo governo brasileiro e algumas das suas aeronaves e rotas internacionais foram repassadas para a Varig, o que permitiu o início dos voos para a Europa. 2 Douglas DC-8 da empresa dissolvida foram adicionados à frota. No mercado doméstico, investiu em novos aviões para substituir os Douglas DC-3. A companhia possuía monopólio nas rotas internacionais, porém, nas rotas nacionais era ultrapassada e Transbrasil.
Em 1962, recebeu o Lockheed Electra, que seria amplamente utilizado nos voos domésticos e internacionais curtos, inclusive na ponte aérea Rio-São Paulo. A década de 1970 foi marcado por diversos reconhecimentos e expansões. Neste período, o presidente Hélio Smith assumiu a presidência da empresa. Em 1981, investiu no serviço de bordo e em novas rotas e aeronaves. Foi quando se destacou entre as concorrentes mundiais, reconhecida pela qualidade do serviço de bordo. Anybody come between us? Oh, darling, then hold me. Marion. Marion? Marion? That's incredible. Shrimp cocktail, caviar, French wine. Isn't very fantastic? And what's that, the row behind? Salmon maître d'hôtel. Marvelous. And just over there? Tournettes rossini, broccoli polonaise, Russian vodka, port, scotch. All those cheeses, all that dessert, liquor, brandies, petit fours. Service on very executive class is something out of the movies. Marion, Yes, David. would you care to have dinner with me? Today. A Varig coloca em cartaz os melhores voos da sua vida. Oh, thank you. Oh, look at this. Isn't that marvelous? Marvelous. Varig, acima de tudo, você. Comparando-se com empresas renomadas como Lufthansa, Air France, KLM e a Pan Am. O serviço de bordo servia caviar na primeira classe. Em alguns voos, o jantar tinha churrasco. O crescimento da empresa foi completado por novos e mais modernos aviões e novas rotas no mercado europeu. Ainda na década de 1970, a empresa trouxe os primeiros Boeing 727, que foram utilizados em rotas domésticas e internacionais para a América Latina, Miami e Cabo Verde. Observando o sucesso da VASP com seus Boeing 737, a Varig comprou 10 modelos e que tornou-se um de seus principais aviões, substituindo a maioria de seus turbohélices nas rotas nacionais. Em 1974, a Varig recebeu o primeiro Douglas DC-10, que iniciaram a substituição dos Boeing 707. Foi o primeiro jato de 2 corredores a ser utilizado por uma companhia aérea da América Latina. Por sua elevada autonomia e velocidade, foram colocados nas rotas de maior curso da empresa, como Nova York, Frankfurt, Paris, Roma, Londres e também nos voos para Tóquio, com escala em Los Angeles. Em toda sua história, a empresa utilizou 15 DC-10. Em 1975, a Cruzeiro do Sul foi comprada pela Varig. Seus aviões foram repassados para as rotas da Varig e alguns foram pintados nas cores da empresa. Em 1976, a Varig, junto com 2 companhias de táxi aéreo, fundou a Rio Sul, que assumiu as rotas regionais no sul do Brasil. Em 1981, a Varig recebeu os primeiros Boeing 747-200. A viagem inaugural ocorreu de Brasília a Campo Grande, trazendo o presidente do Brasil, João Batista Figueiredo. Primeiramente, foram 3 jatos empregados nas rotas para Nova York, Frankfurt, Paris, Londres e Roma. Devido à expansão da Varig e à vinda de outras empresas estrangeiras, o Galeão, principal aeroporto internacional brasileiro e de onde partiam os principais voos internacionais, operava acima do seu limite. Já prevendo essa situação, o governo iniciou a construção de um aeroporto em Guarulhos, que apesar de maior cidade e centro econômico do país, contava apenas com um pequeno e restrito aeroporto de Congonhas, que não tinha capacidade para voos de longo curso. O Aeroporto Internacional de Guarulhos foi inaugurado em janeiro de 1985 por um Boeing 747-200 da Varig, procedente de Nova York. Em seguida, muitas companhias brasileiras e estrangeiras transferiram parte de suas operações para Guarulhos. Os voos internacionais que tinham origem e destino no Rio
Antes de procederem para o seu destino final, faziam escalas em Guarulhos, onde havia maior fluxo de passageiros. Em 1991, a Varig recebeu seu primeiro Boeing 747-400 sobre arrendamento. Essa versão assumiu as rotas o 747-400. Esse gigante do ar, primeiro no Brasil e em toda a América Latina, é o maior e o mais moderno jato intercontinental em operação. Com capacidade para 441 passageiros confortavelmente instalados. Velocidade de cruzeiro de até 930 km por hora. Para Nova York, Paris, Roma, além de inaugurar a rota do Rio de Janeiro para Hong Kong, com escalas em São Paulo, Joanesburgo e Bangkok, mas permaneceram na empresa até 1994, quando foram devolvidas. A situação econômica do país e as falhas de administração abalaram a saúde financeira da empresa. Com seu plano de expansão da atuação no mercado doméstico, optou-se por encomendar também 2 Boeing 767-200. A aeronave bimotora podia fazer voos intercontinentais com maior eficiência do que as aeronaves quadrimotoras. Mas em 2001, após os atentados de 11 de setembro, a aviação comercial foi atingida por uma crise. Nessa mesma época, foram fundadas 2 grandes concorrentes da Varig, a TAM e a Gol. Apesar de todas as inovações, a Varig estava com um balanço financeiro negativo. A diretoria não tomava qualquer atitude para evitar a crise e reduzir as dívidas da empresa. Além disso, vinham perdendo muito espaço no mercado doméstico devido ao crescimento da TAM e da Gol, que adotou o modelo low cost e oferecia passagens baratas. E no dia 22 de agosto de 2010, o Poder Judiciário do Brasil decretou a falência da antiga Varig, além de mais 2 empresas do grupo, a Rio Sul e a Nordeste Linhas Aéreas. Obrigado por ter assistido até aqui, deixe o seu gostei e se inscreva. Tchau, até o próximo vídeo.